Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos na nossa continuidade de série de devocionais no Sermão do Monte. E eu quero convidar você a meditarmos hoje sobre o cristão e o homicídio. Nós queremos aqui ver com vocês hoje a origem dos inimigos e como vencê-los. É interessante que, a partir de agora, Jesus ele vai trazer sempre uma nova interpretação da lei, ou como podemos dizer, a verdadeira interpretação da lei. E Jesus sempre vai usar a palavra: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Em versículos 21 a 26 do Evangelho de Mateus, temos aqui a primeira da série dos exemplos que o Senhor Jesus apresentou acerca da sua interpretação da lei de Deus. O fato que a gente precisa entender aqui é que os fariseus e os escribas da época de Jesus sempre foram os culpados de reduzir o sentido da lei. Eles sempre estavam na busca de amenizar o sentido verdadeiro dos mandamentos para que se tornasse assim mais fácil de cumpri-los. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, onde Jesus vai falar sobre o adultério, sobre o homicídio, sobre o juramento e outros assuntos mais que a gente vai ver aqui nesta série de devocionais. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 21 e 22, que diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A primeira coisa que Jesus vai fazer aqui é falar sobre o não matarás. No entendimento mosaico, os intérpretes da lei, eles faziam a seguinte interpretação: bem, a lei diz não matarás. Então é só não matar que a gente vai estar tudo bem com Deus e tudo bem com o próximo. E é através dessa interpretação, desse entendimento, que eles vão fazer da questão do homicídio uma questão meramente literal. Eles vão entender que, de fato, é só não matar que vai estar tudo ok. Então os fariseus entendiam que enquanto um deles não cometesse um homicídio literal, tudo lhe correria bem e poderia encarar com tranquilidade a observância da lei. Para eles, fazendo isso, tudo estaria de modo perfeito. Porém, meus irmãos, o que vemos aqui no verso 22 é totalmente diferente, ou podemos dizer que é muito mais profundo do que os fariseus entendiam. O mandamento não matarás não somente está falando sobre o homicídio literal, de uma pessoa chegar lá e matar a outra fisicamente, mas também ele está falando aqui de um homicídio no coração, que é cometido no coração. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é que o ódio, a ira, os ressentimentos guardados no nosso coração contra o outro pode ser também uma forma de matar. Um exemplo mais conhecido entre nós é aquele que diz que uma palavra maldita contra o próximo é pior do que um tapa na cara. E isso é uma grande verdade. Às vezes você pode matar alguém com uma palavra que você profere a ela. A ira guardada no coração contra qualquer ser humano, mas especialmente contra aqueles que são os da fé, isto é, contra os nossos irmãos em Cristo, é algo extremamente repreensível aos olhos de Deus. E isso também é homicídio. Quando a gente fala de assassinato, na Bíblia não está restrito apenas à vida física, mas também envolve a tentativa de destruição da sua alma e espírito, através de um ódio que você guarda contra o próximo, através da ira, através de uma palavra negativa ou maldosa que você fala contra outra pessoa. De alguma maneira, isso também é uma forma de homicídio. Então podemos entender aqui, queridos, que palavras de ira, de ódio contra o próximo, talvez não cause um homicídio literalmente falando, mas para Deus é como se fosse. Interessante que esses dias agora eu estava lendo aqui algumas notícias e eu vi uma notícia muito triste, no caso de uma jovem, me parece que de Minas Gerais, que tinha por volta aí dos seus 27 anos, e ela, o nome dela foi exposto a uma página de Instagram de fofoca. Os donos dessa página haviam colocado os prints de conversa dessa jovem e do humorista Whindersson Nunes, como se eles tivessem tido algum caso. Interessante que no decorrer das notícias havia muitos likes, muitos comentários, e a gente vive na era dos likes. O próprio Whindersson e a própria Jéssica
tinham desmentido tudo que aquela página estava falando sobre eles. E o que me chamou a atenção foi que aquela página, Choquei, uma página de fofoca, continuou publicando. Resultado disso, aquela jovem, ela se suicidou. Ela tirou a própria vida. Não aguentou a pressão, vindo depois a mãe, através de um vídeo, comentando que durante aqueles dias ela não estava aguentando a pressão e fez com que ela viesse a tirar a própria vida. Agora veja como a fofoca ela pode matar. Veja o grau que estamos vivendo na era das mídias sociais. Não só a ira, não só o ódio matam, mas também a fofoca mata. O não matarás não envolve apenas o contato físico, mas sobretudo o emocional. Nós estamos vivendo uma era, irmãos, em que as pessoas estão vivendo muito fracas emocionalmente, espiritualmente, e que se faz necessário a gente tomar muito cuidado com as mídias sociais. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, de que maneira estamos nos comportando, porque se a gente falhar em qualquer uma dessas ações, podemos cometer o pecado do homicídio, o não matarás. E isso nos torna culpados também, não apenas de um tribunal humano, mas principalmente do tribunal de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 19, que é do coração que procede os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e a blasfêmia. Tiago também, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que as guerras que há entre os homens procedem das cobiças, das contendas, da inveja, ou seja, toda a origem do homicídio, das contendas, procede do coração. E é do coração que precisamos cuidar, meus irmãos. Precisamos vigiar seriamente os nossos corações. Por isso se faz necessário de a gente pastorear o nosso próprio coração, para que os inimigos, as guerras e invejas que nascem no nosso coração não venham a germinar nem dar fruto. É necessário que amemos uns aos outros com o amor de Cristo. E uma das formas de demonstrar o nosso amor pelo próximo é orando por eles. Que você possa pensar nesta palavra. E se caso você tenha guardado alguma ira dentro do seu coração, peça a Deus que tire isso dentro de você hoje mesmo. Se por acaso você tenha guardado ódio, ou se você tem algum inimigo, perdoe. Fazendo isto, você estará obedecendo ao mandamento: não matarás. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu vieste trazer a verdadeira interpretação da lei. E o que nós aprendemos aqui é que muitas das vezes temos cometido homicídios contra o nosso próximo quando falamos mal dele, quando guardamos ódio ou ira em nosso coração. Viemos te pedir perdão pelos nossos pecados e te pedir sabedoria para lidar com essas questões e esses desafios que muitas vezes aparecem em nosso caminho. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, nos dê sabedoria para que a nossa vida seja repleta de bênçãos e que essas bênçãos possam refletir o nosso amor ao próximo. Em nome de Jesus, dá-nos um dia abençoado na tua presença, hoje e sempre. Amém. Compartilhe esta palavra, deixe seu like aqui neste vídeo para que a gente alcance mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.